Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia e este vídeo é o último desse ano de 2021. Nós voltaremos a tratar deste assunto no ano de 2022, se for da vontade de Deus. E vamos encerrar então esse ano tratando de um tema muito importante a respeito de liderança e liderados na igreja. Mas antes, vamos recapitular o que nós já falamos. Nós já falamos sobre a importância da igreja, nós já falamos sobre o nosso compromisso como membros da igreja, nós já falamos da igreja mais próxima da Bíblia e semana passada falamos a respeito, aliás, na semana retrasada, falamos a respeito de crentes mais próximos uns dos outros. Hoje nós falaremos a respeito da igreja e a sua liderança. É um assunto que é muito distorcido, pouca gente conhece a respeito disso e há muita confusão a respeito do papel do líder e também dos liderados. E é essa confusão que nós tentaremos desfazer hoje aqui. A título de introdução, nós falaremos a respeito dessa confusão que há quanto ao conceito de liderança. Uma primeira pergunta que surge é: modelos empresariais funcionam na igreja? Será que a igreja deveria adotar modelos empresariais? É uma pergunta que nós tentaremos responder. Outra pergunta: há necessidade de líderes? Será que não dá para todo mundo fazer tudo e ir tocando dessa maneira? É isso também que nós veremos hoje. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Esse é o texto base para nós tratarmos desse tema de líderes e liderados hoje. Primeiro ponto que nós trataremos é: vamos desfazer a confusão em torno da questão liderança. Para começar, é bom relembrar e enfatizar sempre que a liderança ela foi instituída por Deus desde o início. Deus, nós já falamos em alguns vídeos anteriores, não é um Deus de bagunça. Ele estipula ou ele institui lideranças e nós veremos diversos exemplos disso na palavra de Deus desde o início até o final. Veja lá o que diz Gênesis 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observe, se o homem terá domínio, ele é o líder de todas essas coisas que nós acabamos de citar aqui. Depois o versículo continua: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja que desde a criação, Deus coloca o homem e a mulher para serem líderes na terra, para dominar a terra. E isso é muito importante. Saber qual é a definição dessa dominação. Essa dominação não significa que o homem e a mulher deveriam fazer o que bem entendesse com a criação. Eles deveriam cuidar da criação de Deus da forma como Deus queria que eles criassem, com bom senso e tudo mais, sem causar destruições em demasia e assim por diante. Então esse dominar é um pouco diferente do que nós entendemos hoje como dominação, como sendo aquela pessoa que domina com mão de ferro e tudo mais. Não era assim. Era uma liderança da maneira como Deus queria que fosse. Então a liderança concedida ao homem é uma bênção de Deus e não uma arma de poder ilimitado. É aquilo que eu falei a respeito da questão da dominação. A dominação ou a liderança, ela não pode ser uma arma de poder ilimitado. Então, às vezes, a pessoa ela recebe um cargo de confiança ou de liderança e acha que ela pode pisar nos outros. Ela acha que ela pode ser autoritária e não é assim que funciona. Nós veremos isso mais para frente. Então, os crentes eles devem ter consciência que o próprio Deus instituiu a liderança sobre a igreja para que ela seja edificada,
aperfeiçoada e permaneça em ordem. O mais importante aqui, ordem. Sem uma liderança, há bagunça, há confusão. Isso desde grupo pequeno até igrejas com milhares de pessoas. Toda instituição você tem que ter alguém para liderar, senão dá problema, dá bagunça, vira uma anarquia. E como eu já disse e reitero, Deus não é um Deus de bagunça. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, Deus instituiu diversos líderes. Nós temos diversos exemplos. Veja, os patriarcas, para começar. Você tem Zorobabel, já na volta do povo do exílio babilônico para a terra de Jerusalém. Você tem Moisés, você tem Neemias, você tem Josué, você tem os 12 apóstolos, você tem Davi, você tem os presbíteros nas igrejas do Novo Testamento. Repetir ali, você tem Zorobabel, mas você também tem os diáconos no Novo Testamento. E aí você vê a Bíblia inteira, do início ao fim, do Antigo ao Novo Testamento, a questão da liderança. Deus nunca deixou o seu povo sem liderança. Desde a casa, onde o homem deve ser o cabeça do lar, até a igreja, até as instituições de Estado e assim por diante. E aí é importante a gente entender que Deus, ele nos mostra como deve se portar esses líderes. Também ele fala de como os liderados devem se comportar. Então a Bíblia não nos diz o que Deus quer dos líderes, ele diz o que ele quer da igreja e do relacionamento entre ambos. Então Deus deixa muito claro para nós isso por meio da revelação das Escrituras. O problema sempre, é quando buscamos outras fontes fora da Bíblia para nos guiar. E aí nós lembramos aquela primeira pergunta que nós falamos aqui. Será que o modelo empresarial pode ser utilizado na hora da liderança da igreja? E eu digo que, se esse modelo empresarial tiver fundamento bíblico, sim. Caso contrário, não. Quando você começa a procurar fontes extra-bíblicas, você corre o risco de aplicar coisas que não têm nada a ver e tentar aplicar essas coisas dentro da igreja e aí a confusão está armada. Então nós temos que tomar cuidado para ter sempre só a Bíblia como a nossa regra de conduta, de fé e prática e também de como devem agir os líderes e liderados. O segundo ponto é líderes não proprietários. Isso aqui é um alerta para aquele que está ou aquele que está na iminência de assumir um cargo de liderança na igreja. É importante saber que tem regras bem definidas para o seu comportamento, para a sua conduta. Então Deus ele estabeleceu líderes para cuidarem atentamente do seu povo. Primeiro ponto que o líder tem que ter na cabeça é que a responsabilidade da liderança ela é muito alta. Ela é muito grande. O líder ele está assumindo um compromisso perante Deus de fazer o que Deus quer que ele faça para com o seu povo. É uma baita de uma responsabilidade, então tem que ser levado a sério. Então, uma das responsabilidades do líder, e uma das principais, é que eles velam pelo povo de Deus. O que significa isso? É como uma sentinela que está sempre alerta, consciente do perigo ou de algo ameaçador. Sabe quando você passa na frente de um quartel e você vê lá a guarita? Você vê lá um sentinela, fuzil, parado lá em cima de determinado local, velando pela segurança do quartel? Aquela pessoa que não pode ficar usando o seu celular na hora do serviço, aquela pessoa que não pode dormir, que não pode ficar lendo, que não pode fazer nada a não ser ficar observando ao redor para ver se está tudo bem. E caso chegue algum inimigo, ele possa abatê-lo. Essa é a função dos líderes. É velar pelo povo de Deus. É proteger o povo de Deus de qualquer ameaça que esteja sondando ali. Então os líderes, eles não são proprietários dos membros. Muitos líderes acham que os liderados têm que cumprir com as suas vontades, com seus sentimentos pessoais ou coisa do tipo, com seus interesses particulares. Não é assim. O liderado ele não é propriedade do líder. Os líderes eles devem estar atentos aos perigos que circundam o rebanho de Deus. Eles devem cuidar do desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Afinal, eles prestarão conta disso. Então, a responsabilidade sobre isso é muito grande. Eles devem zelar pela alma dos membros da igreja,
ou seja, têm que estar preocupados com a edificação do povo de Deus e eles devem ter zelo pela palavra de Deus. Essas 4 frases aqui resumem o papel de um líder fiel, um líder segundo a palavra de Deus. Quando os membros se submetem aos líderes, segundo a Bíblia, tornam esse relacionamento alegre, gracioso e recompensador. Nós temos sempre que entender que essa questão de líderes e liderados e a relação entre eles é uma via de mão dupla. O líder ele tem as suas responsabilidades, mas também os membros, os liderados, eles também têm a sua responsabilidade. Cada um no seu papel e se relacionando bem. Nós falaremos a respeito dessa relação no decorrer dos slides. Então, o relacionamento entre a liderança e a igreja deve ter a glória de Deus como objetivo único. Ou seja líder, seja liderado, a glória de Deus deve estar sempre guiando. Então, o líder ele tem que fazer tudo de bom que der para ele fazer, segundo a palavra de Deus, para a glória de Deus. O liderado, da mesma forma, ele tem que agir conforme Deus quer que ele haja, sempre para a glória de Deus. Tendo isso em mente, o relacionamento entre ambos fluirá tranquilamente. Nós vivemos num período em que a liderança ela é muito atacada, não só na igreja, em todo lugar. Nós vivemos numa sociedade assim, influenciada por diversas correntes ateias que dizem que a sociedade funcionaria melhor sem essa organização de líderes e liderados, todo mundo numa mesma linha horizontal. Isso na igreja não funciona. Não só na igreja, na sociedade em geral isso não funciona. Se você juntar 2 ou 3 pessoas, uma vai ter que liderar, porque senão cada um vai querer fazer o que dá na sua cabeça e não haverá união ali. Então nós temos que fugir dessa tendência dos dias de hoje de querer prejudicar ou querer às vezes eliminar a figura do líder. O líder ele é muito importante, ele tem as suas responsabilidades, assim como os liderados também. Então, preferências pessoais atrapalham a harmonia do corpo de Cristo. Preferências pessoais, seja de líderes, seja de liderados. Então, às vezes, a pessoa quer colocar suas preferências pessoais acima da palavra de Deus. Ou, às vezes, não é sábio. Às vezes, tem uma coisa que a Bíblia não negou, não proibiu, mas também não falou que era para fazer. Aquela questão onde você tem a sua liberdade cristã ali para você colocar a coisa para funcionar. Então tem gente que numa situação dessa, que ela tem liberdade para agir, mas olhando o bom senso era melhor ela não agir, às vezes para não constranger outras pessoas e tal, mas ela não quer abrir mão, ela quer colocar a sua preferência pessoal acima das outras coisas, inclusive em cima da paz e a harmonia que deve haver entre a igreja. Então nós temos que ficar atentos com relação a essa questão, para que nós não coloquemos essas nossas preferências pessoais e deixemos elas atrapalharem a harmonia do corpo de Cristo. Isso, lógico, não é bom. Outra questão que nós temos que tomar cuidado também e fugir são os extremos. Extremos são sempre situações perigosas. E com relação à liderança, ela tem que fugir, tem que lutar contra 2 extremos, que é o autoritarismo e é a omissão. Essas 2 coisinhas são perigosíssimas para o líder, para a liderança e para a igreja como um todo. Então, os extremos de autoritarismo, ou total negação, ou total omissão, ignorando a necessidade da liderança e de sua autoridade outorgada por Deus, causam grandes conturbações na comunidade. Então, você não pode ter líderes autoritários, e da mesma forma você não pode ter líderes omissos, e você também não pode ter membros que desacreditam da função de liderança, ou da importância da liderança na igreja. Então nós temos que tomar cuidado para não pendermos para os extremos, né, para o autoritarismo e para a total omissão. Muitos líderes eles têm a tendência de colocar uma carga nos ombros dos membros que nem a Bíblia coloca. Isso desde lá, de sempre, do mundo já existia isso aí. Querer colocar carga demais no ombro dos outros que nem a Bíblia coloca. É um exemplo claro de autoritarismo dos líderes para com os liderados. Outras vezes, eles são inclinados a não confrontar os pecados de alguns por qualquer desculpa. Então aqui você vê a extremidade. Uma, o autoritarismo,
querem impor coisas que a Bíblia não diz para colocar, então colocam cargas pesadas nos ombros dos outros, ou parte para o outro lado, a total omissão. Então são inclinados a não confrontar os pecados, e seja lá o motivo que ele quiser colocar. Às vezes para não ofender o irmão, às vezes para não fazer com que esse irmão saia da igreja, ou porque esse irmão é de uma família importante dentro da igreja ou da sociedade, seja por qual motivo for. Ou porque às vezes não quer confusão. E na hora que você confronta alguém, você vai arrumar uma dor de cabeça para você também. Porém, você está sendo bíblico. Então, muitos querem, por qualquer desculpa, se omitir. E essa omissão é condenada pela Bíblia. E aqui é importante a gente partir para o lado dos liderados, porque a motivação da submissão que os liderados têm para com os líderes não tem a ver com sentimentos pessoais em relação aos líderes, mas o desejo de obedecer a Deus. Esse ponto ele é interessante porque a gente deve observar que a nossa submissão para com os líderes da igreja não tem nada a ver, não tem um nexo de causalidade com o nosso sentimento para com aquela pessoa ou não. Eu não vou desobedecer um líder da igreja porque eu não gosto dele. Ou eu vou obedecer porque eu gosto dele. São coisas que devem ser observadas de maneira diferente. Ou seja, eu vou ser submisso à liderança da minha igreja porque eu quero agradar a Deus. Eu quero obedecer a Deus. Aquele líder está lá porque Deus o colocou. Se ele está fazendo alguma coisa que não te agrade, por causa de preferências pessoais, paciência. Obedeça à liderança da sua igreja. Agora, se ele está fazendo alguma coisa contrária à Bíblia, aí já muda. Nós veremos mais para frente que nós não podemos deixar também nosso dever ir lá confrontá-lo. Mas, dentro da Bíblia, e ele está fazendo alguma questão que a Bíblia às vezes não fala, questão administrativa, com relação a alguma coisa e você discorda daquilo, nada impede que você converse com ele a respeito desse assunto. Mas você também não pode ser rebelde a ponto de falar que não vou cumprir isso porque eu não gosto dele ou por causa disso ou daquilo. Então, vamos se policiar com relação a isso. Agora, voltando aos líderes. Os líderes eles devem estar conscientes de sua vocação diante de Deus, velando pela alma dos que são por eles guiados. Então, o líder ele tem que sempre ter isso na sua cabeça e lembrar que ele será cobrado com relação a isso que Deus fez para com ele. Colocou-o num local de liderança, mas será cobrado por isso. Terceiro ponto e último. Liderados humildes, não rebeldes, orgulhosos. Agora, um pouco mais voltado aqui para os liderados. Primeiro que os liderados eles devem obedecer com intensidade aos seus líderes. Afinal, como já disse, os líderes foram colocados lá por Deus. E o modo como isso deve acontecer é sendo submissos. Veja o que diz Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Essa palavra submissão hoje em dia também está muito fora da moda. A mídia inteira bate nessa questão, principalmente quando está falando a respeito da submissão que a mulher deve ter para com o marido, desautorizando o ensino básico das escrituras sobre essa questão. Mas a Bíblia não trata apenas da submissão com relação ao marido e à esposa, ele trata de submissão também com relação aos líderes. Então, os liderados eles devem ser submissos aos líderes da igreja e obedecê-los. E isso tem um motivo. Qual é a razão para isso acontecer? No próprio versículo 17 diz, porque eles, os líderes, eles velam por vossa alma. A responsabilidade dos líderes, como já disse diversas vezes, é muito grande. Então, velar é estar vigilante. Eles velam, ou seja, eles zelam pela alma de suas ovelhas. Essa obediência à liderança torna o trabalho do líder alegre e gracioso. E claro que isso vai repercutir nos liderados. E aí você vai ter um ambiente muito mais harmônico. Então veja lá. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Imagina aquele ambiente pesado, onde os liderados são rebeldes, o líder ele tem que cumprir o seu papel, já está estressado, a pessoa não ouve, é intriga, é aquela coisa toda, dificuldade tremenda, e não consegue
fazer o que deve ser feito. E ele vai fazer isso como? Triste e gemendo. E a Bíblia nos alerta para que isso não ocorra. Biblicamente, os nossos líderes eles devem ser mais bem equipados do que nós. Sendo assim, eles podem nos ajudar em pelo menos 3 frentes, que são nos proteger dos falsos ensinos, de escolhas ruins e de relacionamentos desfeitos, ou seja, de aconselhamento de forma geral. Um ponto importante aqui. Por que eles devem ser mais equipados do que nós? É simples. É só você observar, principalmente nas cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e Tito. Você vai ver lá que para a pessoa assumir um cargo de liderança na igreja, ela tem que cumprir alguns requisitos. E aparece ali diversos requisitos. Dentre eles, um dos mais importantes é que ele não pode ser uma pessoa nova na fé, um recém-convertido. Ele deve ter maturidade. Esse é o primeiro ponto, um dos mais importantes. E é claro, também tem que ter outras características. Mas não pode ser uma pessoa sem muito discernimento, uma pessoa com pouca experiência e tudo mais. Então nós reconhecemos que, segundo a Bíblia, os líderes eles têm que estar mais equipados do que os membros. Eu não estou dizendo que você não vai ter ali um membro muito equipado, muito experiente, muito maduro espiritualmente, mas que às vezes não foi eleito para algum cargo ou não quis aceitar algum cargo por N motivos. Eu estou dizendo que, em regra, os líderes da nossa igreja eles têm que ter mais maturidade, têm que estar mais equipados do que grande parte da igreja. Acho que é melhor dizer dessa maneira. E aí ele vai nos ajudar, ou eles vão nos ajudar nesses quesitos que nós falamos aqui. Falsos ensinos, a questão das escolhas, boas ou ruins, um aconselhamento ali, e um aconselhamento de maneira geral, pois ele tem mais experiência e mais maturidade e pode nos aconselhar de diversas maneiras. Então aqui nós temos mais um motivo para, biblicamente, sermos submissos aos nossos líderes. Devemos sempre ficar atentos, tanto líderes como liderados, a fim de que os líderes não se tornem autoritários e os liderados não se tornem rebeldes. É sempre aquela questão dos extremos. Devemos sempre fugir disso. Um ponto muito importante que devemos deixar claro aqui. A fidelidade que devemos aos nossos líderes tem seu limite na palavra de Deus. Ou seja, se os líderes se desviam da palavra de Deus, temos o dever de confrontá-los em amor, guiados pela palavra de Deus, sem amarguras ou facções. Então, se o líder ou algum líder da sua igreja está se desviando da palavra de Deus, nós temos o dever de confrontá-lo, de conversar com ele a respeito disso. Para quê? Para tentar colocá-lo de novo na linha. Afinal, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se uma pessoa está ensinando falsas doutrinas dentro da sua igreja, com certeza isso aí vai causar diversos problemas. Dentro da submissão à palavra de Deus, quando está submissa à palavra de Deus, a igreja ela demonstra amor ao Senhor, obedecendo aos seus líderes e deixando-se guiar por eles. Esse é o resumo de tudo que nós falamos aqui até agora. Submissão à palavra de Deus, tanto para com os líderes como para os liderados. Líderes submissos à palavra de Deus demonstram amor ao Senhor, guiando o seu rebanho em vigilância constante. Sempre lembrando aqui da via de mão dupla. Líderes, liderados e a relação entre eles. Conclusão. Há um modo certo de liderar. Há um modo certo de ser liderado. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, obedecê-la em todos os momentos. Devemos utilizar a Bíblia para compreender se devemos ou não caminhar com nossos líderes em alguma questão. E para fechar a conclusão, o Espírito Santo age poderosamente no coração dos crentes, transformando nossas motivações. Seja aquele que está liderando, às vezes com motivações equivocadas, ou aquele que está sendo liderado, e também com motivações equivocadas. 2 aplicações para nós encerrarmos aqui. Primeira, você, líder, tem seguido a palavra de Deus para habilitar-se na tarefa de zelar pela alma do povo de Deus? Ou você está sendo omisso nessa questão? E a última é, você, liderado, se submete à palavra de Deus e aos seus líderes para que a glória de Deus seja manifestada em sua vida?
Então reflita nisso, você que é líder, você que é liderado, pense nessas questões e tente sempre orar a Deus, pedindo que Ele transforme a sua motivação para que você atue biblicamente como líder e biblicamente como liderado. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e essa semana que se inicia e também abençoe o Natal que está chegando, abençoe esse ano que chega ao fim e te abençoe no ano de 2022 que se aproxima, se Jesus não voltar até lá. Um forte abraço e nos vemos aqui no ano que vem, se Deus quiser. Um forte abraço.